Boa noite, amados irmãos. É com grande alegria que estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé essa noite. Iremos começar com uma oração. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado essa igreja, ó Pai. O Senhor tem dado vigor a esses irmãos para que está aqui hoje, ó Pai, te louvando, Senhor. Continua abençoando essa igreja, Senhor Deus, fala conosco. Nos capacita, Senhor Deus, para melhor fazer a sua obra, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, que o Senhor venha falar essa noite, ó Pai, conosco, através dos cânticos, através da Tua palavra. Abençoa o pregador dessa noite, Senhor Deus. Traz, Senhor Deus, que o Espírito Santo, ó Pai, venha falar conosco essa noite, para que assim, ó Pai, nós podemos vencer, ó Pai, este mundo, Senhor Deus. Eu te oro e te agradeço por tudo, Senhor Deus. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que estão impossibilitados de estar aqui hoje, Pai, por conta das suas enfermidades. Tu sabes os motivos, ó Pai, mas que o Senhor opere na vida dessas pessoas, Senhor Deus, para que eles possam sentir o prazer de estar louvando a Ti, Pai, na Tua casa, Senhor. Amém. Por isso que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, iremos louvar a Deus com dois hinos, 139, Dia do Senhor, e 450, Igreja Alerta.
nossa leitura bíblica de hoje, de Salmos 122. Como é de costume, irei começar com os números ímpares e os irmãos com os números pares. Alegre-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está construída como uma cidade compacta. Para os sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá já estão o trono de justiça e o trono da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos dos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Todos. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Gostaria de convidar o nosso irmão Genô aqui à frente, para levar a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua presença. Amém. Para juntos louvarmos o teu nome, para juntos bendizermos o teu santo e bendito nome, para juntos aprendermos da tua palavra, ouvirmos do que o Senhor tem a falar a cada coração nesta noite. Amém. Usa, Senhor Deus, poderosamente o pastor Joel na transmissão desta palavra, desta noite, que ela, Senhor Deus, fale ao meu coração e a cada coração aqui presente, e também daqueles que estão participando conosco à distância. Amém. Pai Santo, que a tua palavra encontre guarida nos corações daqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Que os seus corações sejam abertos para entenderem o plano salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba, Senhor Deus, as gratidões dos nossos corações e, Senhor Deus, ajuda-nos a fazer a tua vontade a cada dia. Pai Santo, abençoa os irmãos que estão enfermos. Nós lembramos do irmão Pedro, que tu estejas com ele, Senhor Deus. Obrigado porque ele já está em casa, que tu possa estar, ó Deus, concluindo essa sua saúde, que ele possa ser restabelecido em breve. Amém. E assim, Senhor Deus, os irmãos que estão enfermos, que tu possas estar abençoando ou impossibilitados de estarem aqui, que a tua bênção esteja também na vida deles. Nos dê a tua graça e a tua paz, Senhor, e fique conosco nesta noite. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, iremos louvar a Deus com o hino 456, o estandarte, dando a oportunidade para aqueles irmãos que veio preparado para o nosso ofertório, os dízimos e ofertas.
Poder se aceitar, né? Dando continuidade ao nosso culto de hoje, a parte das participações, nós temos o dueto com a nossa irmã Rita e nossa irmã Célia. Convidar agora nosso pastor Joel e nossa irmã Rita, para nós dueto. Esse hino
título dele é Cidadão do Céu, do século passado. Mas nós aqui, muitos aqui são do século passado, né? Esse dia estava brincando com a Priscila, ela me chamando de velhos, né? Aquela brincadeira de família. Falei, você está brincando com a gente, mas você também nasceu no século passado. Só que você nasceu depois. A gente nasceu antes. Às vezes a gente tem certas pessoas, principalmente dentre os jovens, não todos, que não cantam certos hinos porque dizem são antigos, né? Mas a mensagem, a palavra de Deus é antiga, né? É o livro mais antigo que existe e, no entanto, está mais atualizada do que o best-seller do momento, né? Então a palavra de Deus nunca envelhece. E esses hinos aqui, eles são baseados na palavra, por isso eles não envelhecem, a mensagem deles não envelhece. Cidadão do céu. A Priscila costuma brincar e fala assim, vocês estão ficando velho. Eu falei, velho é a sua mãe e seu pai. Preocupado com frio, com a chuva, né? Sou um cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações. Convivo no meio de homens corruptos, nem sempre a vida é doce como mel, mas graças a Deus que já sou escrito, terei um futuro próspero e bonito. Já fui nomeado cidadão do céu, cidadão do céu, agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador, cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou no sangue vertido de Cristo meu Rei. Neste mundo a vida é curta demais, as enfermidades vêm nos assolar. Enquanto vivemos aqui neste mundo, temos que vender, temos que comprar. Mas haverá um dia por nós esperado, todo vencedor terá o seu troféu. Sou caluniado e muito perseguido, estou no combate, mas não fui vencido, pois agora sou cidadão do céu, cidadão do céu, agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador, cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou remido do sangue vertido de Cristo meu Rei. Se puder cantar o coro depois com a gente. Mas nada do mundo me abalará. Quando vou caindo, Cristo põe em pé. Assim vou marchando, sem nada a temer, mesmo que a vida seja como ferro. O meu alvo é Cristo, meu Senhor amado. Ele perdoou todos os meus pecados e me transformou em cidadão do céu, cidadão do céu, agora eu sou, eu já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador, cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou remido do sangue vertido
Dando continuidade no culto dessa noite, passarei a mensagem agora para o nosso pastor Joel, a mensagem dessa noite. Estava pensando só os idosos que não estão vindo mais à igreja, são vários irmãos, né? Irmão Euclides, irmão Dina, irmão Antônio Claré, a irmã Carmen mora em Sumaré, não pode vir sempre aos cultos da igreja. Quem mais temos? A irmã Darcy, irmão Antônio Clemente. Irmão Antônio Clemente, que agora está acompanhando a esposa, Cleusa, no hospital. Pedrão agora. Nosso irmão Pedro, que ainda está em fase de recuperação. Então, são vários irmãos em Cristo que alguns já não vêm, não estão vindo por dificuldade de andar, e devemos estar em oração, porque o desejo deles era de estarem aqui, né? Para congregarem conosco e louvarem o Senhor conosco, e não podem mais por causa da idade, do estado de saúde em que eles se encontram. Devemos estar em oração. Outros não vêm por negligência, né? Como diz a palavra de Deus, relaxamento, e outros não vêm porque trabalham, porque viajam, e devemos orar, independentemente dos motivos. Devemos orar por estes irmãos. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus em 1 Timóteo, carta, epístola, e 1 Timóteo. Antes da leitura, desculpe, irmãos, alguns irmãos estavam pedindo se poderíamos providenciar os cantores. Eu providenciei os cantores, e alguns irmãos não querem dos pequenos, né? Chamado inário de bolso. Ou alguns querem os inários maiores por causa do tamanho da letra. Mas, por enquanto, nós temos esses pequenos. Estamos vendendo a preço de custo, né? Estamos apenas para atender os irmãos. A Rita pode pegar um desses aí para mostrar para os irmãos. É o cantor cristão. Para quem não tem, né, custa R$25. Se os irmãos quiserem depois, procure a irmã Rita, né, e adquiram o seu. Aqueles que quiserem o maior, cantor cristão maior, nós poderemos providenciar depois. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, pedimos os irmãos colocarem em pé. Verso 15 de 1 Timóteo 3, para que, se eu, Paulo está dizendo, estava longe da igreja, e passa essa recomendação a Timóteo, que estava sendo treinado por ele, discipulado para o ministério, e Timóteo frequentava a igreja. Ele manda esse recado, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui ele mostra exatamente
a natureza e o perfil da Igreja de Cristo. Casa de Deus, Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Pai, estamos na tua presença e viemos aqui porque tu sabes que temos necessidades que só tu podes supri-las, preenchê-las, e principalmente necessidades espirituais. Que a tua palavra nesta noite não volte para ti vazia, mas que faça aquilo que te apraz. Nós pedimos que os nossos corações sejam tocados nesta noite, de tal forma, Pai, que nós saiamos daqui melhores, diferentes do que chegamos. Amém. Abençoe o teu povo, abençoe aqueles que estão nos assistindo à distância, toca nos corações dos negligentes, desperta-os, Pai, para que eles sintam-se incomodados e possam, ó Deus, abraçar a tua causa, a tua obra, mas para que eles abracem, primeiramente eles têm que aprenderem a amar o Senhor Jesus. Amém. Ó Deus, abençoe o teu povo aqui presente nesta noite. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados, porque eu amo a minha igreja. É uma pergunta que merece respostas honestas, né? E o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 características da igreja de Cristo. Mas são elas: primeiro, casa de Deus. Ele chama a igreja de a casa de Deus. Por que este lugar é chamado a casa de Deus? Porque aqui é dedicado, esse lugar é dedicado ao culto a Deus. Aqui não é uma instituição política, mesmo que aqueles que são membros da igreja cumprem com o dever cívico de votarem ou de serem eleitos para determinados cargos. Aqui também não é uma instituição filantrópica, mas a igreja socorre emergencialmente pessoas carentes. Jesus, próximo à Páscoa, foi ao templo e deparou-se com os comerciantes vendendo bois, ovelhas e pombas. E está lá em João, capítulo 2, de 13 a 16. E Jesus, vendo aquele quadro, aqueles vendedores ali, cambistas, comerciantes, ele foi tomado por um profundo zelo por aquele lugar. E ele pegou um chicote, um azorrague de cordas, e expulsou todos do templo, e disse àquela gente: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, eu fiquei pensando, Jesus, como homem, foi perseguido muitas vezes, e ele saiu por entre as pessoas para fugir daquelas ameaças, mas nesse contexto aqui, ele agiu como filho de Deus, e ninguém se levantou contra ele, porque não era o homem Jesus, era o Deus Filho que estava ali agindo em defesa daquele lugar. Em segundo lugar,
Paulo chama a igreja do Deus vivo. E esse mesmo apóstolo, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele os exorta dizendo: atendei vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, que é uma função equivalente a pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui há uma outra denominação, um outro termo para a igreja. Ela é chamada de a igreja de Deus. Terceira especificação, o nome que Paulo dá à igreja: coluna e baluarte da verdade. Coluna e sustentáculo da verdade. E nós, diante dessa declaração de Paulo, dizemos: tomem cuidado. Há muitas instituições por aí, com o nome de igrejas, mas não passam de ajuntamentos de pessoas teologicamente descontextualizadas, enquadrando-se na declaração de Cristo, quando ele diz assim: este povo honra-me com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, versículos 8 e 9. Vamos então, à luz do texto de Timóteo, responder à pergunta tema, que é o tema da mensagem: por que eu amo a minha igreja? Em primeiro lugar, eu amo a minha igreja porque ela é amada por Cristo. Olha, se Cristo ama a sua igreja, não tem como eu não amá-la também. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Não só demonstrou amor pela sua igreja, mas ele sacrificou-se por ela, deu a vida pela sua igreja. Como não amar um organismo chamado igreja, se o cabeça dela, o fundador dela, deu a sua própria vida por ela? Eu tenho que amá-la. Eu tenho que ter essa igreja no meu coração. Eu tenho que renunciar os meus interesses, os meus hobbies, os meus pontos de vista, as minhas opiniões carnais. Tem gente que fica moado, fica ressentido: não vou à igreja porque fulano de tal, o irmão, a irmã me olhou desse jeito, o pastor falou certas coisas lá na frente que me magoaram, aí fica inchado. Irmãos, isso é carnalidade. E Jesus Cristo não tem culpa do que acontece nos relacionamentos. A igreja é o corpo dele, é o organismo vivo, que merece toda a nossa dedicação, que merece toda a nossa apreciação, porque ele deu a sua própria vida por esta igreja. Então, irmãos, nós precisamos amá-la assim como Cristo amou. Em terceiro lugar, ou em segundo lugar, nós devemos amar a igreja porque ela hoje é a noiva de Cristo, e amanhã ela
ela será a esposa do Cordeiro. Olha que figura linda. Hoje a igreja é a noiva de Cristo, mas no futuro ela será a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, versículos 9, 16, de 6 a 9, está escrito: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, falando ao evangelista João, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o vinho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, ou casamento da igreja com Cristo, da noiva com o Cordeiro. Olha que figura deslumbrante, meus irmãos. Não tem como nós não amarmos a igreja, porque ela é a noiva do Cordeiro. Em terceiro lugar, devemos amar a igreja porque fazemos parte do ministério da cooperação dela. Cooperar significa operar em conjunto, unindo as nossas forças, interesses, zelo, integração, dons, e cada um edificando o outro, como diz a palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 5, Paulo fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque de Deus somos cooperadores. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Hebreus capítulo 13, versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois esta cooperação, ela fortalece os laços fraternais, a irmandade da igreja. Quando o crente se isola, é como aquele membro do corpo que está doente, e quando o membro do nosso corpo adoece, nós então corremos para o hospital, ou dependendo da gravidade, corremos para o pronto-socorro em busca de ajuda, em busca de tratamento. Então, quando um membro da igreja se isola sem motivos justos, é porque ele está doente e precisa de tratamento. É o que ele está dizendo: não negligencieis a cooperação. Nós lemos 1 Coríntios 3, onde Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 8, 23, que nos tornamos coparticipantes e cooperadores dele. Os pronomes pessoais e possessivos que particularizam e transformam o crente no egoísta, sabe quais são? Esses pronomes: eu, mim e meu. Eu, mim e meu. Vamos ler em Filipenses capítulo 2, leia quem encontrar aí, por favor. Filipenses 2, 4 e 1 Coríntios 10, 24 e 2 versículos, 24 e 33. Não atente cada um para o que é propriamente seu,
Olha aí. Mas cada qual também para o que é de Deus. Que é isso aí? Egoísmo. Não seja egoísta, não atende para o que é propriamente seu. Meu, mim e eu. Eu quero toda a atenção para mim. Se a coisa não acontece como eu gosto, como eu quero, então eu me aborreço. Tem pessoas que vêm à igreja não para participarem do culto, mas para assistirem. Se gostarem, se for do agrado deles, tudo bem. Se não, ele sai chateado, ofendido e não volta mais ali, porque ele não veio para ser um copartícipe, ele veio para apenas se alegrar ou se divertir naquele ambiente. 1 Coríntios 10, 24 e 33. Ninguém busque o seu proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Como também eu em tudo agravo a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Olha, irmãos, não procurando o nosso próprio interesse, nosso paladar, nosso gosto, nossa opinião, tem que ser do meu jeito. Não é? Quando alguém confirma ou concorda com você, com suas opiniões, aí você tem um amigo, uma amiga, não é? Mas se você expõe alguma coisa que aquela pessoa não concorda, aí você já sai com a cara emburrada, já sai ofendido, porque não concordou com você. E não somos obrigados a concordar com as opiniões alheias, elas podem não ser corretas. Nós temos que ser transparentes, nós temos que ser autênticos. Se não é verdade, se não é correto, se não é ético, então não vamos dar a nossa aprovação, o nosso adendo só para agradar a pessoa. Eu fiquei com medo dele se ofender ou dela se magoar, então eu tive que concordar. Que é isso, irmãos? Isso é falta de autenticidade, é falta de maturidade. Nós temos que inverter esta ideia. Ao invés de perguntarmos o que a igreja pode fazer por mim, dizermos o que eu posso fazer pela minha igreja. E esse foi um dos problemas de Corinto. Leia na primeira carta que Paulo escreve, capítulo 11, verso 22, quem pode ler aí? 1 Coríntios 11, 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai-vos nada tem. Eu vos direi louvar-vos ele, nisto Não posso elogiar vocês. Vocês estão agindo carnalmente. Estão fazendo as coisas para agradar a si mesmos. Não estão preocupados com a glória de Deus, com a edificação do corpo de Cristo. Não estão usando os dons para abençoar, para edificar. A igreja estão usando os dons para se mostrarem, para concorrerem uns com os outros. E a finalidade dos dons não é essa. Nós temos que pensar primeiramente nos interesses de Deus, para depois pensarmos nos interesses nossos. Devemos amar a igreja, irmãos, porque em qualquer lugar do mundo a igreja fala, a igreja de Cristo, estamos falando de outras igrejas, ela fala a mesma linguagem, a linguagem do amor. Devemos amar a igreja, irmãos, porque ela tem um compromisso de ensinar as verdades que transformam, que libertam e trazem dignidade ao ser humano. Nós temos que amar a igreja porque ela não aceita como sou. Ela me ampara, me abraça, me encoraja, me repreende quando eu erro na busca do meu ou do nosso aperfeiçoamento. Devemos amar a igreja porque ela é uma comunidade de pessoas aprendendo a compartilhar os dons, como nós já comentamos, recursos,
fazendo de tudo para a promoção do reino de Deus. Devemos amar a igreja porque precisamos ter limites de cobranças, de carinho, de outras demonstrações de afeto sincero. Devemos amar a igreja porque, apesar de pseudos líderes na sua história, ela sobreviveu. Com todas as perseguições que ela sofreu, ela sobreviveu, transformando pecadores rebeldes em servos de Deus, em adoradores de Deus. Devemos amar a igreja porque ela valoriza a família, a lealdade conjugal, o respeito ao idoso, a honra que os filhos devem ter aos pais, o trabalho honesto. A igreja é contra os excessos. A igreja não orienta os seus membros a se rebelarem contra as autoridades. Pelo contrário, quando essas autoridades estão dentro dos limites da lei, elas devem ser obedecidas. Nós devemos, irmãos, amar a igreja porque ela faz parte da igreja maior, a igreja espalhada pelo mundo, formada de pessoas que nasceram de novo e tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Devemos amar a igreja porque ela é a única que tem o título, a honra, a posição de ser a noiva de Cristo e aguarda o mais digno noivo para reinar com ela para sempre. Nós vamos reinar com Cristo para sempre. Por isso nós estamos aqui para pregarmos o Evangelho na sua essência, o Evangelho puro, cristalino, sem distorções, sem acréscimos, sem opiniões humanas ou pessoais. Não temos autoridade de acrescentarmos ou tirarmos nada da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, amar a igreja de Cristo. Talvez não chegaremos ao mesmo ápice, ao mesmo nível em que Jesus Cristo chegou, mas devemos, dentro das nossas possibilidades humanas, devemos ter esta igreja como predileção, como algo que deve fazer parte da nossa história, da nossa vida, porque foi através dela que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja não deve omitir-se da missão de pregar o Evangelho. A igreja não deve transformar o culto num ambiente de entretenimento para atrair pessoas. Irmãos, se nós estivéssemos aqui usando outra programação atrativa, os bancos desta igreja estariam superlotados, ocupados. Nós estamos pregando a palavra de Deus e muitos não apreciam isso. Muitos não gostam de ouvir a palavra de Deus. Por isso que lá em Apocalipse há a mensagem para os indiferentes com a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, quem pode encontrar e ler. E Efésios capítulo 2, versículo 22. Colossenses 1, 18. E
Efésios 2, 22. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha, irmãos, que privilégio a igreja comparada a um corpo, e esse corpo tem uma cabeça, e a cabeça da igreja, desse corpo chamado igreja, é o Senhor Jesus. Irmãos, a cabeça é o membro principal e indispensável no corpo humano. Você pode sobreviver sem um braço ou sem ambos. Nós conhecemos pessoas que não têm os braços nem as pernas, só tem a metade do corpo. Tem pessoas que mudam o coração, colocam um coração artificial. Tem pessoas que perdem uma perna ou ambas as pernas. Tem pessoas que perdem os olhos e assim podem ainda continuar sobrevivendo. Mas você conhece alguém que perdeu a cabeça, que teve que amputar a cabeça e continuou vivendo? Olha, Jesus não é o braço, não é a perna, Jesus é a cabeça da igreja, porque é Ele quem dá vida, é Ele quem orienta, é Ele quem direciona, é Ele quem dá as ordens. Quando você quer tomar uma decisão, não são seus braços, não são as suas pernas, não são seus olhos, não é a sua boca, é a cabeça, é o cérebro, quem direciona, quem orienta e quem diz para você aonde você deve ir, o que você deve fazer. Assim mesmo, por isso Cristo foi colocado como a cabeça da igreja, porque sem Ele a igreja não pode sobreviver. Nesta igreja, ou na igreja de Cristo, espalhada por muitos lugares, onde nós mantemos firmeza, onde nós temos segurança, através das promessas de Cristo, que promete estar conosco e promete nos dar firmeza permanente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, quem encontrar, leia por favor. Não deixando a nossa congregação, como é dos cultos de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto deles, que se vai aproximando aqueles. Leva essa mensagem para os negligentes, para os que costumam habitualmente, isso não lhes tira o sono, não lhes incomoda, não os deixa perturbados. Tanto faz vir, estar aqui como não vai lhes tirar o sono, irmãos. Olha o puxão de orelhas aqui do apóstolo, escritor desta carta, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes exortando, fazendo admoestação, dizendo para esses negligentes: olha, o Senhor está voltando, Cristo está às portas, não deixe de congregar-se, junte-se, reúna-se com os demais membros da sua igreja para o fortalecimento da comunhão. Quando você costuma fazer isso? Esse é o papel do pastor, não. É sua também. Quando você perceber que o irmão não veio à igreja, ao culto, dê uma ligadinha, pega o seu celular, você tem um WhatsApp, você tem telefone, é responsabilidade sua. Não é só do pastor, de ligar para esse irmão, de ligar para essa irmã e falar com ele. Se o seu filho passar 2 dias sem comparecer em casa, o que você vai fazer? Vai dormir tranquilo? Não. Você vai sair, você vai tomar providência para saber os motivos do seu filho estar ausente de casa. E por que não faz o mesmo com a igreja, que é o corpo de Cristo, da qual você faz parte? Você chega em casa, janta, dorme tranquilo, sem se preocupar com esse irmão, com essa irmã que faltou ao culto, sem saber o motivo.
Vamos fazer uma campanha para incentivar os crentes a fazerem isso. Ah, pastor, mas eu tenho medo de que eles se ofendam comigo. Não tem problema. Faça com amor. Faça com zelo. E mesmo fazendo com amor, com zelo, eles se ofenderem, não é um problema seu. Você fez a sua parte. Devemos, irmãos, amar a igreja, porque aqui é um lugar ideal para adoração, para adorarmos a Deus. Eu posso adorar em casa? Posso, qualquer lugar, mas aqui estamos reunidos, o corpo de Cristo, né? Hebreus capítulo 2, verso 12, Salmo 22, 3, leiam aí esses textos. Hebreus 2,12, Salmo 22, 3. Dizendo, 2,12. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha aí, aos meus irmãos no meio da congregação. Como é gostoso nós louvarmos, adorarmos a Deus juntos. Como é gostoso revermos os nossos irmãos, alguns que passam dias, às vezes, doentes, sem poderem vir. Quando eles aparecem, que alegria podemos nos reencontrarmos com esses irmãos. Irmãos, aqui é o melhor lugar para adorarmos a Deus. Salmo 22, 3. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Tu és santo, O que habitas entre os louvores de entre Israel. os louvores de Israel. E Israel aqui pode, contextualizando, é a igreja de Jesus Cristo, momento em que nos reunimos para juntos adorarmos a Deus. Já imaginaram, irmãos, se Cristo voltar num dia em que estivermos reunidos na igreja? Ele vai voltar, ele promete voltar, mas ele não marcou dia nem hora para esse retorno, para esta volta. Mas imagine se Cristo voltasse agora e nos encontrasse aqui, nós, a igreja reunida, louvando o seu nome e adorando a pessoa dele. Vamos ler João 14, versículos 2 e 3. Leiam quem encontrar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar esse lugar. E se eu for em outro lugar, direi outra vez, os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Olha, irmãos, a promessa de Cristo é de nos levar para estarmos com Ele. Hoje, Ele está conosco. Amanhã pode ser que nós que estejamos com Ele. Nessa expectativa, nessa esperança da volta de Cristo. Há uma palavra grega chamada parousia, que tem a ver com... E essa palavra, ela foi... tirada de um contexto cultural nos países onde eram dominados ou eram governados por reis e imperadores. Esses reis, quando iam visitar outros reinos, eles então preparavam uma comitiva. Naquele tempo não eram limusines, eram carruagens, né, luxuosas. E então, aquele rei visitante mandava mensagem para o anfitrião, o seu colega, o seu amigo, dizendo: eu vou ter o prazer e o privilégio de visitar o seu reino. E aquele anfitrião, ele então preparava, irmãos, um banquete, um ambiente de muita pompa, de muito luxo, para receber aquele colega, aquele amigo, visitante. Era muita comida,
O ambiente onde ele ia ficar, o rei ia ficar, era luxuosíssimo, de muito conforto. E ele, visitante, o anfitrião, aguardava com expectativa a chegada daquele colega. Então eles extraíram essa palavra cultural, né, desse costume antigo chamado parousia, ou seja, a visita de um rei a outro, né, para congratular-se ou para confraternizar-se. E essa mesma palavra é usada em relação à volta de Cristo. O rei, como nós costumamos cantar, está voltando, o rei está voltando para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. É verdade que nessa segunda vinda de Cristo, ele não vai pisar no planeta Terra. Alguns cânticos que eu não consigo cantar porque não tem base teológica bíblica. A Bíblia fala que Jesus não pisará dessa segunda vez nesse solo, nesta terra. Ele aguardará a igreja nos ares. É isso que nos fala Tessalonicenses, as cartas aos Tessalonicenses. Ele aguardará a igreja nos ares, e nós então seremos arrebatados para nos encontrarmos com ele nas nuvens, e de lá nós seremos levados para o céu, onde estaremos, como nos fala Paulo nas cartas aos Tessalonicenses, onde estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, nós devemos alimentar expectativas positivas e abençoadoras em relação à igreja, em relação ao corpo de Cristo, porque quando nós demonstramos negligência e indiferença em relação a esse corpo de Cristo, nós estamos demonstrando desinteresse com o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. E a Bíblia fala que nós devemos, como membros dela, dedicarmos todo o nosso ser, todo o nosso empenho, todos os nossos recursos financeiros, espirituais, para que o reino de Deus não sofra solução de continuidade. E uma coisa linda que muitos irmãos, muitos homens e mulheres se conheceram dentro das igrejas. Se eu perguntar aqui a alguns quem conheceu seu cônjuge dentro da igreja, se casou, né? Nessa igreja, tem alguns aqui, poderia, Patrícia, talvez nem todos aqui, né? Mas em muitas igrejas, há muitas famílias, né, que se conheceram quando jovens, na mesma igreja, se casaram nesta igreja, procriaram, tiveram seus filhos na igreja e continuam nelas até hoje, se falarmos daqueles que já partiram para a eternidade. Então a igreja é também um ambiente onde nós podemos incentivar o casamento, né, entre os seus membros, e isso se torna um sentimento muito benfazejo, muito gostoso, porque continuam servindo o mesmo Deus, a mesma família ali sentada adorando o Deus que os chamou e que lhes deu a permissão de se casarem e de constituírem as suas famílias. Meus queridos irmãos, nós precisamos guardar estas verdades em nossos corações, para que em nenhum momento nós venhamos a perder de vista ou nos desanimarmos em relação a estas promessas tão consoladoras e tão abençoadoras, porque se nós perdermos o nosso interesse, o nosso amor pela igreja de Jesus Cristo, nós vamos cair no estado de prostração espiritual. Isso pode custar um preço muito alto para a nossa vida, como nós já vimos tantas pessoas perderem a motivação pela igreja de Cristo, foram para o mundo e lá se destruíram
né, porque perderam de vista, não tiveram ou deixaram perder a visão que um dia Deus lhes deu. Que nós possamos continuar amando. Quando eu falo a nossa igreja, não estamos falando só a igreja local, mas como instituição, né, como o reino de Deus, a igreja espalhada em toda a terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 382. Vamos à igreja, não é? Que prazer, lá na Bahia, onde nós exercemos o primeiro ministério, em Itapitanga, havia uma família que morava na roça e a 5, 6 quilômetros da cidade. Todos os domingos, naquele tempo, eles não tinham carro. Logo no início, eles pegavam as crianças, colocavam naquela, não sei o nome, agora no caçoar do Panacu, o lombo do burro, colocavam 3 aqui, 3 lá, e todo domingo eles iam para a igreja com aquelas crianças, né, para louvar a Deus. E ninguém reclamava, ninguém murmurava, iam todos com alegria, né, como dizendo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É o que fala este hino, tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar o Senhor. Tenho gozo e alegria celeste quando vou
Vamos orar, encerrando. Seu irmão, Silva, a reunião de oração aqui das mulheres, 7 horas, e a quarta-feira o culto de oração da igreja, às 19 horas. Sim, irmã? Sim. Vamos continuar orando pelo irmão Pedro. Verdade. Vamos orar por isso, irmãos, pelo irmão Pedro, por essas duas. A irmã Nilda não apareceu. Vamos orar também pelo irmão Manilda, irmão Natanael, por todos os enfermos da igreja. É difícil a gente ver o irmão Reginaldo aqui embaixo, né, porque está lá sempre em cima. Vou pedir ao irmão Reginaldo vir aqui à frente, ao microfone, para nos despedir com uma palavra de oração, orando pelos enfermos da igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, primeiramente pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós, a bênção da salvação, Senhor Deus, da misericórdia, Senhor Deus, da tua ajuda constante, Senhor Deus, da tua proteção, da tua direção, Senhor Deus, que tem derramado em cima de nós e de nossas famílias, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que foi aqui apresentada, Senhor Deus, que ela possa ser de grande edificação para todos nós, Senhor. Amém. Que possamos sempre lembrar, Senhor Deus, da tua misericórdia, Senhor Deus, da tua providência e dessa glória maravilhosa que nos cobre, Senhor Deus. Te pedimos por todos aqui, os lares representados, Senhor Deus, por essa semana, possa ser de grande paz, harmonia, alegria nos nossos lares, vitórias e tudo isso, Senhor Deus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nossa divisa. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.